estão as nossas perguntas. Olá, querida Denise, vamos começar nossa entrevista para o nosso público ouvinte ter mais subsídios para pensar sobre sair do Brasil, como é que é a experiência de quem está fora. E vamos começar com a tua identificação. Fala pra gente o teu nome, onde que tu vive, o que tu faz. Claro, Cristina, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Igualmente. Uhum. E meu nome é Denise Barbesani, eu sou de São Paulo e hoje eu vivo em Chelmsford, que é uma cidade a 50 quilômetros de Londres, na Inglaterra. Uhum. Atualmente eu trabalho com desenvolvimento de negócios na área de tecnologia. Ah, é. Uhum. Legal. E porque eu tô acostumada contigo trabalhando com conhecimento de inglês, né? Eu não sabia que tu estava fazendo outra coisa agora. Legal. É verdade. E quais são três coisas que marcaram essa transição para a Inglaterra, para a cultura inglesa? Coisas assim que são marcantes para ti? É interessante que eu sempre fui apaixonada pela Inglaterra. Mas com a mudança, o que eu senti foi uma perda de identidade. Até por isso, essa questão de mudança profissional, etc. Então, assim, eu falo que os papéis que eu consigo manter como eram no Brasil é meu papel de mãe e de esposa. Mas todos os meus outros papéis, eles ainda estão sendo redefinidos. Pois então, isso é muito interessante e é muito relevante também, né? Porque eu acho que acontece com muitos de nós, né? Quando a gente sai do Brasil. E, e, o, É, e o que que, e assim, fala nessa transição, né? O que marcou, além dessa questão da profissão, da atividade profissional, que é super central na nossa vida, o que mais, assim, pode ser qualquer outra coisa que te ocorra, que seja relevante, né, para marcar essa mudança. eu acho que um exemplo que é bem palpável é que quando eu cheguei aqui, para conseguir o visto, eu fiquei 2 meses sem passaporte. Absurdo. Então, isso é uma ótima forma de você realmente ver que a tua identidade ela é questionada. Né? E daí, com isso, acaba vindo o que nós chamamos em inglês de homesickness, né? Do feel homesick, que é ter saudade de casa. Claro, é verdade, é verdade. Eu tô numa situação parecida, eu não tô sem passaporte, mas aí vou esperar muito tempo pelo meu visto para poder ter uma atividade aqui, né? E realmente isso é uma coisa que nos tira o chão, né? Porque a gente tá aqui, mas só um pouquinho, não completamente, né? É, É verdade, é verdade. e de assim, como é que tu te sente pra quando é a hora de se comunicar em inglês, né? Proficiente em inglês, mas assim, que momentos que são difíceis, que momentos que são fáceis e por quê? Eu acho que, assim, o inglês sempre foi uma língua que eu estudei, eu sempre trabalhei com inglês, mas a mudança ela é diferente, até porque nos últimos anos eu trabalhava com americanos. Uhum, Então eu acho que, dependendo do contexto, não é que você não entende as palavras, é que você precisa entender também todos os detalhes culturais de onde você está inserido. uhum, uhum. E nesse sentido, tu precisasse de um tempo de aculturação. Eu digo que todo dia eu aprendo alguma coisa. Uhum, Eu faço parte de um grupo de public speaking chamado Toastmasters. uhum, Então, conheço. é um grupo que eu participo semanalmente. Aham, Então, eu posso te dar alguns exemplos, se você quiser, com relação a isso. por favor. Aham, Então, tem uma atividade que nós realmente praticamos falar de forma espontânea. Então, você tem 2 minutos para falar sobre um assunto que você não sabe.
E recentemente, isso foi há algumas semanas, a pessoa fez a seguinte proposta, que todo mundo iria falar sobre o mesmo tempo, o mesmo tema, que era fancy dressing. Tudo bem, é fácil, né? Falar sobre um dia que eu usei uma roupa de festa. Então eu contei como foi comprar o vestido, que festa que eu participei, etc. E em seguida tinha um americano que participa do grupo e ele também falou a mesma coisa. Quando ele e a esposa colocaram uma roupa super bacana para ir para um casamento, etc. E daí todos os ingleses começaram a falar de festa fantasia. Uma se vestiu de freira, o outro de padre, o outro de castor, a outra disse que adorava se vestir de princesa. E daí eles fazem uma avaliação no final, daí ainda falaram assim, bom, a Denise ela foi muito bem, mas ela não falou bem de fantasia, ela falou de vestido de festa, né? E falou assim, e a outra pessoa também. Aí eu falei assim, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui conversar com o americano, falei, me explica isso, né? Aí ele falou assim, não, é sempre assim, é sempre assim. Aqui para eles, aqui, fancy dressing tá mais voltado à festa fantasia, etc. Então, assim, é uma diferença enorme da história por causa de uma palavra, e o americano me ligou e falou assim, imagina, e ele até deu alguns exemplos, falou, se você assiste série americana, todo mundo usa esse termo. Aí eu não fiquei contente com isso, fui para Londres no escritório e falei pro meu chefe, chefe, esse termo, fancy dressing, o que você entende ali? Colocar uma roupa legal para ir pra festa. Aí eu falei, não, eu desisto. Mas o chefe é inglês ou Ele é... é inglês, Ah, só que ele mora em Londres. aí é que tá, entende? Tem todos esses níveis, né, de globalidade do uso do inglês. E a gente sonha de achar que só falar inglês é suficiente para saber tudo o que acontece. Nada. Não. Dentro das comunidades tem muita ignorância sobre as outras comunidades. Né? Uma comunidade específica, por exemplo, aqui na Austrália, vai falar algumas coisas aqui que são completamente alheias, né, para quem está numa outra comunidade de falantes de inglês e alheias também para quem fala inglês como segunda língua e por aí vai, né? Sim, sim. Eu gosto, desculpa, bastante de dar o exemplo. Quando a pessoa começa a aprender inglês, dependendo do nível, eu falo assim, olha, como um advogado. Você entende o que o advogado fala? Eu entendo. Você consegue falar como ele? Não, não consigo. Exatamente. É por aí. Uma coisa é o conhecimento passivo, né? E a outra é o conhecimento ativo. Uhum. E aí uma pergunta, assim, bem... eu classificaria com mais rapidez como uma pergunta bobinha, mas é uma coisa bacana. Que é, qual é a palavra da língua inglesa que tu mais gosta e por quê? Olha, eu acho muito difícil falar de uma palavra. Tem muitas palavras que eu gosto do som. O inglês sempre foi muito agradável para mim. Eu gosto de ouvir músicas em inglês. Mas acho que se parar para pensar, eu gosto muito de blissful, né, de blissfulness, que é essa questão da felicidade que você encontra no paraíso, uma coisa bem romântica mesmo. Uhum, que legal. Blissful, blissfulness. Uhum. E é uma palavra daquelas, né, que se a gente fosse pensar em português, talvez não teria uma equivalência direta, né? Porque a gente tem felicidade, tem deleite, tem gozo, mas bliss é como um êxtase de felicidade. Né? E os mal-entendidos, né? Como, por exemplo, esse da fantasia não deixa de ser, né? Da festa fantasia, que não era festa fantasia. Te ocorre algum mal-entendido interessante, divertido para compartilhar com a gente? Olha, tem uma história que é muito engraçada, porque eu moro numa cidade, né, como eu falei, chama Chelmsford, e tem uns 170 mil habitantes. Então, para quem morava em São Paulo, é quase como se fosse um bairro. E assim, eu moro nos limites da cidade. Eu moro a 5 quilômetros do centro. Uhum.
dá para ir a pé, mas às vezes eu pego o ônibus, tem um ônibus aqui perto. E daí todo mundo da família começou, você quer entender como você faz, você paga o ônibus, não paga, para onde você vai? E nós entramos no ônibus, falando assim, olha, primeiro que sim, muito acostumada com os Estados Unidos, etc., nós usamos o termo downtown, nós queremos ir para o centro da cidade. E daí o motorista ficou olhando, né, e ele falou assim, oh, city center. Porque ele falou assim, eles não falam downtown, eles falam city center. Aí tudo bem, é isso aí mesmo, é o city center que nós queremos. Aí ele olhava pra gente e falava assim, return. Aí nós ficamos olhando e falamos, não, nós queremos ir pro centro, nós não queremos voltar. Aí ele falava, return. Não, nós vamos sim, vamos pro centro. Ele, pode ser pra estação de trem, qualquer coisa, mas me leva pro centrinho, por favor. E ele só queria saber se tu queria comprar passagem de ida e volta. Aí a gente falou assim, tá, não, você quer que eu compre round trip, né? Que assim, que eu compre ida e volta. Outro sacrilégio, outra heresia. Saiu do downtown pra round trip. Eu falava, não quero voltar, moço. Aí depois você entende que se você comprar ida e volta é mais barato, né? Então, coisas assim. Isso aconteceu aqui com a família e a gente sempre fala. Eles falam assim, não, como é que tá indo em inglês? Aí um olha pro outro e fala, return. Agora, incrível, né? Assim, são detalhes que a gente nem imagina. E é um rio de coisa, né, Denise? Sim, não. É o que eu falei. Todo dia tem história para contar. O Toastmasters, o primeiro dia que eu fui, eles me pediram para contar uma história sobre Robin. E eu contei a história do Robin Hood. Mas não era esse Robin que eles estavam falando, né? Eles estavam falando de um pássaro da região que é pequenininho, que ele tem o peito laranja, que ele tem todo um símbolo, porque ele canta no Natal. Tu vê, né? E o ovo azul, não tem essa história que o Robin coloca ovo azul? Não sei, pode até ser que... uma música, uma canção que a Joan Baez canta, que ela fez assim, your eyes were bluer than Robin's eggs. Não, é muita, as referências são diferentes, e isso é muito legal, porque a gente se sente desafiado a uma renovação, né? Que eu acho que é o lado mais legal disso tudo. Sim, eu acho que se nós formos parar para pensar, a língua ela é tão rica que mesmo no nosso dia a dia de comunicação, que você não percebe, mas o tempo todo você fala, mas foi isso que você disse? Ou é algo novo que surge, ou não entendi bem, ou uma pessoa se expressa de uma forma, outra de outra. E daí, claro, como não é a nossa língua, acho que a cobrança é maior. Mas isso é bem natural. E que conselho, Dê, que tu tens para dar para quem quer sair do Brasil? Olha, para quem pensa em sair do Brasil, eu penso assim, para analisar toda a situação, a questão de família, de amigos, coisas que você gosta, pode ser até de comida, por exemplo, estilo de vida, clima, de onde você vai, para ver se você vai se adaptar. Então, acho que essas coisas são bem importantes. Que são coisas do dia a dia que a gente nunca pensa e que quando a gente tá fora começa a se somar e daqui a pouco a gente tá, como tu disseste no início da conversa, homesick dos pés à cabeça. Né? Porque eu estou acostumada com uma cidade, né, de São Paulo, e aqui, onde eu vivo, e mesmo em Londres, eles não trabalham em 3 turnos. Eles trabalham, a vida acontece em 2 turnos, ela acontece de manhã e à tarde. Então, você não tem a oportunidade de fazer uma faculdade à noite, um curso, um MBA, assim, a vida não acontece, as lojas fecham cedo, e considerando tudo isso, além de tudo isso, o brasileiro recebe muito bem o estrangeiro. Eu falo, olha, pode ir para o Brasil que você vai ser tratado como uma celebridade. Verdade. Você é convidado para festas, para aniversários, todo mundo quer conversar com você. E isso não acontece, né, quando você muda.
Algo mais para compartilhar? Olha, eu diria assim, se você realmente decidir mudar, aproveite a oportunidade de autoconhecimento, porque quando nós saímos da nossa zona de conforto, aí você realmente se conhece melhor, vê o que é importante. E algo que me ajudou bastante desde a decisão de mudar é assim, viva o presente. Porque, assim, quando você não tem o seu passaporte, se você não sabe se vai conseguir visto, etc, etc. Quer dizer, a lista é tão grande que é importante você viver o presente. Se você quiser ficar envolvido demais no passado ou no futuro, eu acho bastante complicado. Bárbara, poxa, adorei essa entrevista, achei, Bárbara. Não sei quem tá ouvindo, mas eu adorei. Muito obrigada, Dê, pela tua participação e muito boa sorte, né, nessa jornada de autoconhecimento, que é sair da terra natal, né? Cristina, eu agradeço muito e quero aproveitar para deixar um depoimento aqui para você. Ai, por favor. Então, quando eu conheci o seu trabalho com a gramática intuitiva, né, na Cristina Schumacher, mudou a minha forma de escrever completamente. Nossa, sério? Que legal. Sim, porque hoje, às vezes, eu quero me expressar, daí eu falo, puxa, mas eu poderia ser mais direta, eu poderia ser mais clara. E todas as vezes as suas perguntas vêm na minha cabeça. Uhum, Então, uhum. assim, com quem eu estou me comunicando? Ou sobre que pessoas que eu estou falando, o que eu estou descrevendo? Sabe a questão do quem, como, porquê, onde e qual a sequência lógica disso? Uhum, Então, uhum. toda essa organização, ela ficou na minha mente. E isso faz com que o meu discurso falado, escrito, seja mais claro. Acho que é um processo sempre longo, nós estamos sempre aprendendo, mas me ajudou muito a enxergar, né, as palavras e o conhecimento de uma forma diferente, de uma nova organização. Que legal, fico muito contente, porque justamente era essa a ideia, né? Entregar uma ferramenta que permitisse, ao mesmo tempo, uma comunicação mais clara, mas que também pudesse servir de referência intercultural, né? E aí a gente tem, assim, opções de fazer as coisas quando a gente pensa em termos do que a gramática intuitiva propõe, que talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo não saibam, mas aí a gente também pode fazer um outro dia uma conversa sobre isso. Muito obrigada pelo depoimento, fico muito contente, principalmente por por saber que eu te ajudei, né, com o trabalho que eu fiz, que eu acho que eu cheguei a comentar para ti que foi uma produção lenta e laboriosa, né? Foi muito tempo para conseguir produzir a gramática intuitiva. Então, se ela deu resultado, fico muito feliz. Falou, Eu que Bia. agradeço. Muito obrigada. Um Muito abraço. obrigada pela oportunidade e pelo conhecimento. Obrigada.